Olá! Mais um Fortuna Crítica com esse trio mais colorido do que o arco-íris. E a Jota no bar mais famoso do mundo. Nosso convidado bebe... Água sem gás. Água sem gás. Contenção de despesa. O gás a gente deixa para o próximo convidado. Senhores, que legal estar aqui com vocês. E hoje o nosso convidado é médico e a temática vai ser autismo. E a gente vai entender um pouco de como o mundo e os médicos, as pessoas e quem tem filhos estão cuidando. É óbvio que é interessante ver como o mundo amadureceu. Isso é muito legal, tá? Então vai ser uma entrevista muito legal, muito, eu diria, educativa, tá? Mas alegre também, né? Você sabe que falar do Vitória, eu não sei... Tem gente reclamando? O jogador do Vitória reclamando, Isis? Cadê? Isso com resultado, o que é que você tem a dizer? Fala aí pra gente. Na verdade, a gente quer conversar com o presidente, né? Porque para ver se há uma possibilidade da gente voltar para a segunda divisão, porque jogar Série A não é para a gente, é muito complicado jogar esse torneio de Série A, e a gente quer voltar para a segunda divisão para tentar o bicampeonato. Se tiver como, a gente volta, a gente cede a nossa vaga, porque é muito difícil jogar Série A. E fica aí o convite para o presidente do Vitória, Fábio Mota, se quiser vir ao programa, falar um pouco sobre a história do Rubro Negro, que até agora tem quantos pontos, Fabrício? Sei não. Deixe de ser grosseiro. Você quer que eu mostre a tabela? Não, tem um, pessoal. Hein? Tem um. Tem um? Fala alto aí. Por enquanto, tem um, por enquanto. Tem um, por enquanto tem um, né? Por enquanto. Sim. Aconteceu alguma coisa com você esse final de semana? O que foi que houve? Diga. Eu fiz uma besteira e acabei me atrapalhando. O que foi que você fez? Saí andando pela rua e fui assaltado. Assim, Rafinha, não é que você fez a besteira. A coisa inverte, né? A gente acaba achando que a gente é que tá errado. Termina sendo preventivo, é óbvio, Sim. se você tivesse feito a prevenção, tomado cuidado e tal. Mas é muito triste saber disso. Até quando a Lu falou comigo, eu fico triste porque é a nossa cidade, né? A gente quer segurança. Então você não pode sair de um lugar tão próximo que você saiu para outro e ser assaltado e levarem tudo seu, e fazer pix, essas coisas todas. Isso é muito desagradável. Salvador precisa rever. O Brasil precisa rever. Mais uma vez também eu quero pedir todo mundo, de coração, vamos ajudar o Rio Grande do Sul. As coisas não estão fáceis por lá. Recentemente existe uma possibilidade, creio eu que, e peço a Deus que não, do rompimento de 2 barragens, e isso seria uma catástrofe, assim, que não teria, nós não temos dimensão em relação a isso. Então, pelos canais devidos, façam a doação, rezem por quem está lá, tá? É nosso povo, é nossa gente, certo? E, como nós vamos entrevistar um neuropediatra, a produção separou vídeos comprovando que as crianças são as mais sinceras. Vamos ver? Minha filha? Nossa, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos é quando a gente é um pouquinho feio, um pouquinho lindo. É isso aí, tá certíssimo. Fala, mãe. Muito bem. É ótimo, que legal. Mais ou menos feio. Vamos Qual lá. que é a palavra mágica que tem que falar quando você quer alguma coisa? Vovô. Vovó? Vovô faz tudo, né? Vovó faz tudo. A vovó faz tudo, vovô. O próximo. Apolo, o que você fez com esse cabelo, Apolo? Tem outro cabelo, mãe. Nasceu. Como é que você vai pra escola agora? Olha o que você fez do Não, cabelo. eu vou te falar uma coisa. Vai nascer outro cabelo.
vai nascer outro. E daí eu vou poder ir pra escola. Sabotou a ida para a escola. Que legal, vai nascer outro. Vamos lá? Mas você vai? Fazer a caminhada, não. Não, mãe, eu amo você gorda. Que sinceridade, hein? Próximo. Tá gostoso, filho, a comida que a mamãe fez? Não? Não gostou, não? Gostei não. Por quê? Porque vai. Tá ruim. Ai, que sinceridade, meu Deus do céu. A criança é danada, gente, olha. Tá gostoso não. E eu gosto de você gorda. Olha que legal. A mãe deve ter ficado assim, autoestima lá em cima. Ai, vamos rodar a vinheta e receber o nosso convidado para começar esse papo legal. Roda a vinheta! Ele é neuropediatra e especialista em neurogenética. Hoje, para entendermos mais sobre o autismo, eu convido Luan Guanais. Tudo bom? Tudo bom, Luiz? Obrigado, viu? Eu sei que você tem a agenda Eu que cheia agradeço aí. o convite tão especial. Você. Gente, quem acertar ganha uma água. Parente de quem? Eu já fiquei sabendo. Né? Não, mas pelo sobrenome ninguém vai adivinhar. O Depende de qual parente você está falando. o Nizam. Não, Não? Nizam não, é outro. Acho que não passaram para você. Passaram. Passaram? Passaram. Mas eu tô tentando. A Jota? Vai. Adivinha? O próprio. Qual é o grau de parentesco? Ele é irmão de meu avô, tio avô. Tio avô, né? Tio avô. Chegou a conviver? Sim, convivemos muito. Assim, do interior, né? Ele também nasceu lá em Caetité. Caetité, é Caetité. verdade. Interior da Bahia, sudoeste da Bahia. E minha infância foi praticamente vivendo, né? Quando ele vinha para a Bahia, que não morava no Rio, mas ele vindo para a Bahia, ele passava por lá e fazia turnê na Bahia toda, partindo de lá, né? Ai, que legal, né, rapaz? Ô, Isis, mostra aí a tabela. Porque esse pessoal de Caetité, onde é que tá o Flamengo? Ih, tá em terceiro aí. É bem Flamengo. Olha lá, ó. Interior da Bahia ou é Flamengo ou é Corinthians. Não é bem isso. Essa tabela daqui a 2 semanas muda, né? Muda. E o Vitória tá onde? Que eu não tô enxergando. Tá Vitória, meio embaçado, viu? Menino, Vitória, agora é tudo TBT, né? Vitória perdeu mais um jogo. Ei? Vitória perdeu mais um jogo, é tudo TBT agora, né? Toda semana. É sempre Vitória é tudo TBT, viu, Isa? Olha que legal. Ai, tem gente que sofre. Quem é? Inclusive, tem jogadores do Vitória que não estão aguentando mais. Isis, bota aí o jogador do Vitória já apelando. No aeroporto? Olha só. Estão felizes com o resultado? O que é que você tem a dizer? Fala aí pra gente. Na verdade, a gente quer conversar com o presidente, né? Porque para ver se há uma possibilidade da gente voltar para a segunda divisão, porque jogar Série A não é para a gente, é muito complicado jogar esse torneio de Série A, e a gente quer voltar para a segunda divisão para tentar o bicampeonato. Se tiver como, a gente volta, a gente cede a nossa vaga. Vitória tá atrás de uma estrela, uai. Vitória tá atrás de uma estrela. Vitória tá atrás de uma estrela. Fabrício, quem é esse jogador? Zeca. Quem? Zeca. Tá no time ainda? O meu banco ontem. O meu banco. Ai. Torcedor do Flamengo você, né? Ok, Caetité, Rede Globo.
É mais ou menos isso. Rádio Globo, né? Infância a gente só Rede Globo, assistia Globo, né? É Então, Globo, como é que você se interessou pela neuropediatria? então, Luiz, acho que veio muito, muito pequena a questão da medicina, né? Então, assim, minha família não tinha tantos exemplos, assim, de medicina, mas eu tinha um tio também, né? Que já era médico, mas que aos pouquinhos eu fui ali me interessando, né, pela medicina, fiz todos os meus estudos no interior e vim para Salvador só para cursar a faculdade mesmo. Então, até o terceiro ano foi tudo no interior. Neuropediatria surgiu já na residência de pediatria. Né? Então, para ser neuropediatra, a gente precisa fazer primeiro pediatria e depois fazer neuropediatria. Então, lá para o finalzinho, são 2 anos de pediatria. Acho que no segundo ano de pediatria que eu comecei a gostar mais da neuropediatria. Antes eu ia fazer UTI, né? Uma área que eu gostava muito de paciente grave, né? De lidar com esse ambiente. Mas aí no segundo ano eu vi que não, que era uma área, né, que era mais puxada, e eu preferi realmente a neuropediatria, e a partir daí eu fui aprofundando mais nas áreas de atuação. Ah, que legal. Minha filha segunda faz medicina. Ela é 65% médica. Ontem a gente almoçando, ela falou com o avô, eu sou 65% médica. Eu disse, olha, já deixou de ser meia médica. Já passou de ser meio médico. Já passou de meia médica, agora é uma figura. E ela pensa na neuro, mas está na liga da cardiologia lá. Você fez especialização em quê, Isa? Neurogenética, um fellow. Neurogenética. É tipo como fosse uma pós, né, aprofundado em genética. É voltado para a neurologia. Sim. Nas escolas clínicas aqui em Salvador. Você também é Martagão, né? Conhece a Dona Rosina? Sim, ela esteve aqui. Foi uma figura, tocou a Gugu. Que amor, viu? É um amor mesmo. Explica para o nosso público o que é o autismo. Certo. O autismo é um tema que está em evidência aí, né? Mas assim, é voltado para o neurodesenvolvimento da criança. Né? Então, é um transtorno de neurodesenvolvimento que ocorre ali ainda por volta dos seus 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade já começam a aparecer esses sinais e sintomas, né? Que acomete 3 grandes áreas. As áreas da social, então a criança que vai ter uma dificuldade social, então a depender de vários aspectos que vão se envolver, né? A questão comunicativa, né? Então a criança que vai ter uma dificuldade de se comunicar, não necessariamente verbal, né? Então nós temos crianças que falam, tem a questão verbal, mas ela tem dificuldade de se expressar, de se comunicar, de se dialogar. E o terceiro ponto, que é bem específico, são comportamentos restritivos e repetitivos, né? Então, seja ele através de movimentos de corpo, mãos, né? Hiperfocos, né? Comportamentos de interesse específico, de temas específicos. Então, para a gente dar um diagnóstico, fazer uma avaliação de um transtorno de espectro autista, a gente precisa ter esses 3 critérios, esses 3 domínios com prejuízos. Pelo menos 3, né? Pelo menos os 3. Então é exatamente isso, né? Alimentação, contato visual, né? Isso. Aí na questão social, né? Então tem a questão do contato visual. Sim. Aquela criança que tem a dificuldade de olhar no olho, de se expressar de uma maneira, né? De fazer cumprimentos, de fazer uma interação social, né? Brincar com as outras crianças, compartilhar uma brincadeira. Então ela tem um prejuízo ali na questão social aí de vários aspectos realmente envolvidos. A neuropediatria atua em quais patologias? Os nomes de vocês são tão fantásticos. São bem diferentes, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer a colonoscopia, endoscopia e tal, e eu fiquei olhando o nível de organização que é aquilo, né? A numeração precisa. Precisa, porque é um erro, né? É um erro que lida com saúde. Né? Você sabe que eu acho fantástico, eu acho um grau de estruturação, como eu venho de dados também, então estruturar aquilo dali, cada nome, cada código, tudo direitinho, é fantástico. Tem que ser bem organizado, né? Principalmente quem trabalha em centro cirúrgico, né? Essa questão de exames, precisa ter códigos, né? Então, é bem estruturado. Eu só não gostei da parte que a enfermeira entrou e falou assim, o que é, rapaz? Tá esperando ela? Pegou uma mangueira imensa. Que horror. Quando a doutora chegou, eu falei, doutora, ela tá me ameaçando aqui. Ela disse, não, eu vou usar de criança em você. Neurologia, neuropediatria, a gente envolve as doenças do sistema nervoso, né? Seja ela do sistema nervoso do encéfalo, né? Que a gente chama de sistema do primeiro neurônio, ou periférico, que é músculo, nervo, né? Então tem grandes áreas. Então, AVC, doença neurodegenerativa,
doença que acomete o músculo, né? Então a gente tem um leque de doenças aí gigantes, né? E também envolvido os transtornos, né, de neurodesenvolvimento, então o autismo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de aprendizagem. Então a gente tem uma área muito ampla, bem específica também, em algumas áreas mais restritas, né, mais específicas. E o autismo vem crescendo no mundo? Bem, a gente tem percebido isso, né? E é uma das perguntas que chega muito em consultório, né? Então, os pais hoje falam exatamente isso, né? Ah, doutor, eu tenho percebido isso e sempre me perguntam por que esse número tem aumentado, né? Então, se tem alguma coisa muito específica. E nós temos alguns dados que já mostram isso, né? Primeira coisa é informação. Então, a gente percebe hoje que as pessoas estão mais informadas. Então, a gente tem hoje aí as redes sociais trazendo... os meios de comunicação, né? Então tem trazido isso muito importante para trazer essas informações para os pais, né? Então os pais hoje já conseguem detectar desde muito pequeno alguns sinais clínicos que a gente chama de sinais de alerta, né? Porque tem algumas questões que a gente não consegue ainda diagnosticar antes de 1 ano e meio, avaliar antes de 1 ano. Então assim, os pais hoje já trazem crianças com 1 ano de idade já pensando nisso, porque ele já viu, sei lá, no Instagram, recebeu no WhatsApp, viu na televisão, né? Que são sinais de alerta que já consegue a gente já começar a identificar numa criança, né? Outra questão é assim, as escolas hoje. Então as escolas hoje já têm um nível de informação muito maior que a gente via antigamente. Então hoje tem muito encaminhamento que nem os pais conseguiram perceber em casa, porque a rotina é muito hoje, a gente tem, né, como é que fala? Uma área que os pais hoje trabalham demais, acabam não tendo esse convívio tão grande como a gente via antigamente. Então, hoje tem um encaminhamento muito da escola, detectando esses comportamentos diferentes de outras crianças, alertando aos pais para buscar o auxílio, né? E aí também a questão da acurácia do diagnóstico. Então, hoje nós temos um embasamento hoje, né, através do DMS-5, que são os critérios diagnósticos. Então, esses critérios diagnósticos mais acurados, mais finos, então a gente acaba avaliando melhor essas crianças fazendo diagnóstico. O DMS-5 é um padrão? DMS-5 é um manual, protocolo. É um manual de diagnóstico de doenças mentais, né? Então, o mais novo é o 5, que a gente acaba fazendo essa avaliação através desses critérios que eu falei anteriormente. Legal. Como é feito o diagnóstico do autismo? Você falou agora aí. Isso, então a gente precisa ter esses 3 domínios, né? Esses prejuízos nesses 3 domínios, que é através desses critérios do DMS-5 que a gente precisa avaliar. Então, o diagnóstico do autismo não existe um exame. Então, igual você fez, da endoscopia, da colonoscopia, né? Que você acaba fazendo um rastreio para algumas doenças. Então, assim, eu não consigo ir num laboratório ali, coletar um exame de sangue. Eu não consigo ir num exame de imagem, fazer uma ressonância e falar, meu filho, eu tenho autismo através de um exame de ressonância. Não. Então, o diagnóstico é clínico, é comportamento. Então, você precisa ir realmente uma avaliação e através de um questionário, de várias perguntas, você consegue fazer esse diagnóstico. E quais são os níveis do autismo? Hoje a gente tem uma classificação, né, do nível 1, nível 2 e nível 3, né? É uma classificação que é de acordo com o nível de suporte, né? Então, nível 1 é uma criança que não tem tantos prejuízos comunicativos, né? E que a gente vai ter um nível de suporte relativamente leve. Então, eu vou precisar de um acompanhamento não tão com tanta frequência, né? Nível 2 já tem um prejuízo um pouco mais importante ali na parte comunicativa, social, e que ele já precisa de um nível de suporte um pouco maior, né? Então já tem um encaminhamento aí para vários terapeutas. E nível 3 é quando realmente nós temos um nível de comprometimento maior da parte comunicativa, pode estar realmente associado a outras comorbidades mais importantes, como por exemplo está escrito ali a deficiência intelectual, e que realmente o nível de suporte aí é bem maior. Então a gente já precisa de um acompanhamento multiprofissional bem maior. Olha que coisa, né? E o pior é que ainda tem pais que acham que não, né? Não tem, nós temos ainda demora, a negativa ainda bem importante, né? Tá ali na cara, muitas vezes é isso que eu falei, na escola acaba sinalizando para os pais em relação a isso, a gente retarda ainda atrasa um pouco esse diagnóstico e acompanhamento, né? E que isso é importante. Porque a sensibilidade sensorial afeta muitos autistas. É das questões que mais envolvem, né, o transtorno do processamento sensorial, né? Então a gente tem uma questão sensorial muito específica, seja ela auditiva, né? Então sensibilidade a barulhos específicos, né? Então hoje nós temos muitas mães que buscam através disso. Quando eu ligo o liquidificador,
liga o secador de cabelo, passa uma moto na rua que faz um barulho, a criança acaba tampando os ouvidos, né? Porque ele tem essa questão sensorial muito importante, né? Muito apurado. Né? Então, a gente tem o que a gente chama de hipo ou hiperresponsividade. Né? Então, a criança que pode ter pouca resposta àquele questão sensorial ali, barulho, muito do que a gente está falando, ou pode ter uma resposta muito ampla. Né? Então, às vezes, uma criança que é muito quieta, muito parada, bota ali no berço, não chora para nada, não responde a nada, o mundo está caindo e a criança não está interagindo. Né? Então, muitas vezes a mãe fala, será que está ouvindo? Então, a gente tem essa pouca resposta. E muita resposta quando tem a questão sensorial mais importante. Envolvendo também a questão degustativa, paladar. Então, tem a questão da seletividade alimentar. Então, a questão sensorial também muito importante aí, que leva muitas crianças a ter uma restrição alimentar muito importante. Né? Então, ela restringe muito a questão de textura, né? Então, o que a gente percebe mais é a questão repete muito o mesmo alimento, sim, rejeita muito alimentos pastosos, com molho, né? Então, purê, pirão, macarrão com molho, então eles rejeitam muito isso, né? É a questão tátil, né? Então, a criança que vai na praia, tá andando na ponta do pé, não pisa no pé, na grama, na hora de brincar na grama, não gosta de deitar realmente ali na grama, né? Então, a gente tem uma resposta muito sensorial também, tátil. Quais são, o que são estereotipias, é isso? Estereotipias, exatamente. Estereotipias nada mais é que são movimentos repetitivos, né? Então, são comportamentos repetitivos motores, né? Que são quando as crianças fazem os flappings, né? Faz movimentos repetitivos com as mãos, né? Com o corpo muitas vezes. Então, muitas vezes correm de uma mesma direção várias vezes. Você fica ali 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, tá a criança com esses mesmos movimentos repetitivos. Né? Então, normalmente, o que a gente mais vê de estereotipias são os comportamentos com as mãos. Não existe ainda uma fisiopatologia muito explicada para isso, né? Mas realmente é uma resposta, muitas vezes, a situações. Né? Então, as crianças, para se autorregular, acabam fazendo esses movimentos repetitivos. Né? Então, mais ou menos uma resposta adaptativa, ou aquele ambiente, ou aquela situação em que acaba tendo esse comportamento mais repetitivo mesmo. Interessante, viu? Porque alguns autistas têm seletividade alimentar. Você falou aí agora. A seletividade alimentar é um ponto muito importante, muito marcante no transtorno do espectro autista, né? Textura, né? Textura, muitas vezes formato, a marca do biscoito, por exemplo. É a marca? Marca. Tem crianças que só comem aquele tipo de marca. Por exemplo, o achocolatado. Tem uma criança que só come aquele tipo de marca, é questão desgustativa. Eu já vi mãe testando, pegando o produto, colocando em outro recipiente, né, em outra forma, e a criança acaba não aceitando. E quando sai de linha? Né? E quando acaba? E tem campanhas na internet para isso. Né? Já vi mãe aí fazendo campanha porque a criança só comia aquele tipo de biscoito da Balduco, né, uma marca de biscoito, não sei nem se pode falar. Pode falar. Balduco adora. Balduco, né? Em que saiu aquela linha de biscoito, a criança parou de comer. Nossa. E aí veio uma campanha na internet para ver se a Balduco conseguia produzir, voltar esse tipo de produto, né? Acabou acompanhando aí por um tempo, mas não sei o que fechou essa história aí depois. Mas assim, a gente tem muita criança que tem essa seletividade. Por exemplo... E não consegue substituir, não? O biscoito? Ela para aí depende. Não, aí assim, a gente tem que trabalhar na terapia. Né? Aí vem um acompanhamento multiprofissional. Então, o terapeuta vai começar a trabalhar... o biscoito que a criança sentiu. Rejeita, né? Aí é o tempo, né? Isso aí é o tempo. Aí é a terapia que realmente vai ajudar nessa questão. De fazer com que ela... Acabou. Tô gostando desse, acabou. Acabou, né? É criança que só come biscoito redondo. Então, tem muito disso daí. Então, a questão da seletividade alimentar realmente é um ponto muito marcante no transtorno do espectro autista. O que é autorregulação no autismo? É isso que eu falei. Então, assim, depender do ambiente, a depender da situação, a criança precisa se autorregular, né? Então, é como se fosse um momento, vamos dizer, de ansiedade, né? Então, a criança tem aquele momento de ansiedade ali naquela situação em que ele vai se apresentar com um barulho específico, uma multidão, né? Em que ele não consegue se moldar àquela situação. Para ele se autorregular, ele vai se expressar de alguma maneira, né? Então, às vezes, cria uma birra, né? Então, cria uma estereotipia.
Então, é uma maneira dele se regular ali, a maneira dos pensamentos dele, né? De lidar naquela situação, sair daquela situação em que ele precisa tá fugindo realmente por estar incomodado com algum aspecto que A sensação, naquele ambiente. você falando, é que todos nós temos um pouquinho de alguma coisa, né? Rapaz, existe uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas falam, será que no futuro todo mundo vai ser? Né? Porque você falou do som. O som me incomoda demais. É uma coisa, se ligar um liquidificador do meu lado, eu fico doido. Não, mas aí a gente vê aquela questão. Precisamos ter os 3 critérios. Não, eu estou dizendo. A sensação que dá é que todos nós temos um pouquinho de cada. Tem um pouquinho, os pontos, né, realmente, que muitas vezes a gente tem. Então, a gente tem um transtorno de processamento sensorial, né, central, que é essa questão mesmo. O som incomoda demais, né, desregula muito. E, às vezes, sei lá, você está numa multidão, ou então você está em um ambiente que um certo tipo de barulho incomoda bastante, que pode estar relacionado à questão sensorial, que não necessariamente é o autismo. O que é o hiperfoco no autismo? Hiperfoco é aquele comportamento restritivo, né? Então, ele cria uma maneira dele aprofundar naquele assunto, vamos dizer. Então, por exemplo, é uma criança em que ele vai criar um hiperfoco por planetas, né? Então, o hiperfoco não é você saber de tudo, você ter uma questão muito específica de vários temas. Ele aprofunda naquele tema e ele sabe tudo daquele tema, né? Então, ele vai aprofundar quais são os planetas, o que constitui aquele planeta, e vai repetindo aquilo constantemente, né? Então, ele vai criar, por exemplo, vai começar a usar blusas só com planetas, né? Vai estudar só a questão dos planetas. Ele quer o quarto no mundo dos planetas, né? Então, ele cria aquele hiperfoco com aquele tema específico e naquele tema ele acaba aprofundando. Mas aí nesse caso, os pais têm que seguir... até que a gente o protocolo consiga... diz que sim ou tem que ter algum... Não, ele vai começar a trabalhar junto com os terapeutas uma maneira dele sair um pouco desse hiperfoco. Quebrar o que a gente chama de rigidez cognitiva, né? Que é uma questão em que ele segue só aquilo e se ele sai daquilo, ele desregula. Então tem crianças que se ele não sair com aquela blusa do planeta, ele não sai de casa, né? Então naquela situação os pais vão acabar se acomodando naquela situação, mas junto com o terapeuta começar a quebrar essa rigidez cognitiva. Até porque às vezes os pais cansados terminam deixando, né? Exatamente. A rotina é muito exaustiva, né? Aí termina deixando e não está fazendo bem, né? E muitas vezes é uma coisa que está muito voltada até para a própria mãe. Né? Então hoje a gente vê muito isso, né? Da mãe estar no cuidado específico daquele filho e que aquilo é muito cansativo. Né? Então, assim, às vezes para não sair daquela questão do cansaço ali, né? Lidar com aquela situação, acaba deixando... A gente não consegue, não é como se fosse não é uma birra de criança especificamente, né? Então, se você tentar tirar, ele vai fazer uma birra, mas a birra do autismo é aquela questão que vai ser uma coisa muito importante e que não vai conseguir desregular, não vai tirar ele dessa desregulação, né? Não existe um remédio que eu vou dar ali e vai sair dessa desregulação. Olha que coisa, viu? O uso de medicações e suplementos é efetivo no autismo? Não, assim, não existe um medicamento, igual, por exemplo, eu tenho um remédio para dor de cabeça, né? Então, vou usar ali minha dipirona, para resolver minha dor de cabeça. No autismo, não existe um remédio que eu vou dar lá e vou curar o autismo, né? Existem medicações que são voltadas para as comorbidades, né? Então, dentro das comorbidades, a gente vai ter tratamentos específicos, sei lá, uma comorbidade do TDAH, então vou dar uma medicação voltada para essa comorbidade. Então, a criança que tem muitas estereotipias, que tem uma agitação importante, às vezes tem uma agressividade, eu vou dar uma medicação voltada para aquele tipo de comorbidade. Então, a medicação específica para autismo ainda não existe, né? Então, a gente não tem um tratamento... E suplementos? Assim. Suplementos é um tema polêmico. É um tema polêmico. Ainda não tem trabalhos robustos, né, científicos, mostrando a evidência de que suplementos sejam como tratamento para autismo. Por exemplo, ômega 3, né? Se falam muito do ômega 3 para o neurodesenvolvimento, muitas indicações de ômega 3 que vai fazer a criança falar, né? Não existe isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas suplementações. Então eu já peguei, por exemplo, crianças que chegam para mim no consultório com uma lista de suplementos
que passou numa médica tal, da tal da pediatria integrativa, né, que hoje é tudo integrativo, ortomoleculares e vão nessas áreas, e que usam uma lista gigante de suplementos. Quando eu pego os exames da criança, uma vitamina D estouradíssima, mais de 100. E mesmo assim, essa médica prescreveu essa vitamina D porque fazia parte do pacote dos suplementos, né? Então, hoje o autismo virou um mercado, né? Então, é um recado financeiro muito grande. Então, hoje você bota o símbolo do lacinho do autismo, bota ali no produto do suplemento ali, às vezes até de fórmula, para criança que tem seletividade alimentar, por exemplo, e vende aquilo, porque está o símbolo ali. Imagina uma mãe que você tem uma criança com autismo nível 3, por exemplo, e que te vende uma esperança de que aquela medicação vai resolver, de que aquele suplemento vai resolver. A mãe vai fazer o quê? A primeira coisa? Comprar. Né? Então, ela vai buscar essa alternativa que estão vendendo para ela. Né? Sim, então, a gente tem que ter muito cuidado nisso daí, porque a gente precisa estar difundindo exatamente isso, né? Passando essas informações reais de que realmente não tem um embasamento científico para isso. Então, por exemplo, se a gente for fazer um embasamento científico, nós temos critérios A, B, C e D, né? Então, o critério A é porque realmente, olha, essa medicação é evidente, existem trabalhos robustos para isso. Nível D, não, é 0, a gente não tem evidências científicas para isso. Esses suplementos estão lá embaixo, né? Então, nível D e nível E, que a gente acaba não tendo essa evidência científica. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Então, suplemento a gente prescreve quando? Quando o paciente precisa realmente. Então, sei lá, o paciente tem uma seletividade alimentar importante. Então, tem um paciente que só come mingau o dia todo. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Claro que essa criança vai ter uma hipovitaminose aí, uma deficiência de alguma vitamina. Então, vamos dosar essas vitaminas e ver o que eu vou suplementar. O organismo da gente é muito sábio, né? Então, se eu tomo uma vitamina e ele não consegue, e não está tendo esse déficit dessa vitamina, a primeira coisa é excretar, né? Jogar para fora, ou então acumular. Então, por exemplo, a vitamina D ela é prejudicial para os rins. Então, se eu acumulo essa vitamina D, né? Então, nessa criança, por exemplo, que já tem uma dosagem de vitamina D muito alta, então ele vai ser prejudicial e vai acometer esse paciente. Então, tem que ter muito cuidado nessas suplementações. Isso é verdade. Você falou de medicina integrativa. Hoje você chega e sai com... Isso, sai com... Não, já vê aí, tem... 4 cartolinas. Gente famosas aí ganhando muito dinheiro através disso, né? Então, prescrevendo aí os medicamentos para emagrecer, pessoas que não precisariam, né, desse emagrecimento tão rápido, que poderia mudar a qualidade de vida, só com atividade física e uma boa dieta, né? Então, a gente vê esse mercado aí bem importante. Mas é bom, né? Agora, era bom se a gente comesse um bolo e não engordasse, né? Seria mágico, né? Que coisa fantástica, né? Verdade. Eu ia fazer uma pergunta sobre medicações, que um amigo meu, ele tem um filho e constatou que tem autismo, e ele fez um tratamento um tanto para lá de estranho para mim, que era a introdução no ânus de um gás para fazer alguma coisa, Bem, o objetivo eu não sei qual era, mas ele tinha que fazer durante... Ozonioterapia. Ozonioterapia, pronto. Me fale um pouco aí. Isso é uma maluquice, né? Assim, pede para pegar a comprovação científica disso, né? Então, você vê uma maluquice. Pensa aí, você pegar uma criança, né, que já tem um comprometimento comportamental, social, importantíssimo, e submeter essa criança a um procedimento desse, né? De você introduzir realmente uma cânula via retal, fazer uma lavagem intestinal aí, né, através dessa ozonioterapia, como maneira de tentar melhorar o comportamento dessa criança, melhorar a questão comunicativa dessa criança, né? Então, eles falam dessa questão de inflamação, né? Que eles falam de sistema cérebro-intestino, né? Sim. E através dessa questão, como é que fala? De microbiotas intestinais, levando a esse comprometimento comportamental dessa criança. É uma maluquice que a gente acaba tendo muito difundido nas redes sociais, né? E tem muita gente realmente que vende isso como mercado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas não tem nada que combata, a gente tem muitas... Na verdade, o que é importante é a sociedade estar denunciando isso, né? Isso. Então, levar pro CFM, né, com o Conselho Federal de Medicina, trabalhar isso como maneira realmente de denúncia. Só que isso é muito... Você vê que são locais muito específicos, então você acaba não chegando muito nessas situações, né? Então, são poucas pessoas que acabam fazendo isso, são pessoas que acabam não tendo informações,
né? Que é aquilo que eu falei. Então, um pai que está ali lutando para melhorar o comportamento dessa criança que está ali na terapia, que terapia é uma coisa a longo prazo, Sim. né? Então, assim, a gente não consegue melhorar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A vida toda. Né? Então, às vezes demora 1 ano, 2 anos para melhorar pontos... Para conseguir chegar a um novo estágio, Isso, né? exatamente. Eu entendo sempre por estágio. Um passo a passo, né? Passo a passo. E que acaba vendo isso, né? Então, às vezes, você vê ele tá ali passando no Instagram, ozonoterapia para autismo, né? Nossa, vai melhorar a parte comunicativa, vai melhorar a parte social. Eu vou querer o quê? Vou levar meu filho para fazer E eficácia zero. Eficácia zero. Que loucura, hein, rapaz? A ideia de que os autistas são gênios é um mito? Não necessariamente, né? Inclusive, antes, a gente tinha uma classificação que era síndrome de Asperger, né? Você já ouviu falar? Asperger era um médico austríaco. Elon Musk. O tal do Elon Musk, né? Asperger era um médico austríaco, né? Que ele, na década de 40, se mudou para os Estados Unidos, né? Junto com Leo Kranner, para trabalhar esses pacientes, né? Então, ele tinha um consultório que já começou a observar esse tipo de características, né? Crianças que não conseguiam socializar, crianças que tinham atraso da fala, né? E outras crianças que eram realmente um QI muito elevado, né? Inclusive, eles falam que Asperger ele era tão inteligente que ele sabia todas as partituras de todas as músicas da Áustria. Olha que né? Então, vem a questão de hiperfoco, né? Ele acaba aprofundando naquele tema e tendo um QI muito elevado nisso. Então, hoje, no nível 1 do autismo, nós temos esses pacientes, né, que têm um QI elevado. Eu não sei, vocês têm que me pesquisar aí, se são os autistas ou quem tem síndrome de Down, que eu não sei se é na Índia, eu não sei, é num aeroporto que eles colocaram como controlador de voo, pela concentração deles, aí tiveram um resultado altíssimo, aquela concentração certinha, porque aquele negócio de controle de voo é um negócio sério. Uhum. Então eles se concentravam tanto, a concentração era tão boa, que eles colocaram para fazer essa função. Provavelmente é no autismo, né? No autismo. Ele acaba criando aquele hiperfoco autismo, ali e trabalhando, como é que fala? Muito aprofundado, muito detalhado naquela situação, né? Eu não sei se é na Índia, eu li isso daí em algum lugar, e eu achei interessantíssimo, que eles começaram a utilizar e viram o resultado, né? Eles não... Melhorando isso, né? Tendo eles profissionais qualificados naquele ponto ali, né? Que é bom que essas coisas sejam relatadas para os pais não entrarem em desespero, né? Ai, meu Deus. O que vai ser o futuro, né? Vai depender de mim para a vida toda. Exatamente. Isso é um mito, é um né? choque de... A gente precisa trabalhar isso com os pais, exatamente. Quais as comorbidades relacionadas ao autismo? Temos algumas comorbidades. Nós temos as comorbidades, né, relacionadas a questões psiquiátricas, né? Então, transtorno disruptivo, que são aqueles comportamentos agressivos, né? Então, a depender do nível do paciente. Nós temos o TDAH, né, que é muito prevalente realmente no autismo, né? Então, ele está em conjunto ali, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o TDAH tem medicação, né? Tem medicação. Aí entra a medicação no autismo, né? Então, eu vou tratar aquela comorbidade. Então, TDAH, eu vou usar um psicoestimulante, né, para trabalhar essa questão da concentração ou da hiperatividade, né? Nós temos a epilepsia, né? Então, crises convulsivas são bem frequentes nas crianças também. Com autismo? Não, crianças com autismo. Nós temos bem prevalência de epilepsia. Epilepsia. Tem uma parte genética trabalhando aí por essa área aí, associado a crises convulsivas, né? Epilepsia associado. Deficiência intelectual também está associado, transtorno de sono. Então, hoje, cerca de 70% dos pacientes com autismo têm transtorno de sono. Seja ele para iniciar o sono, seja ele para manter o sono, né? Ou então aquele sono bem superficial. Então, está associado à questão do aprendizado, à questão de concentração. Então, leva realmente a transtorno de sono. A epilepsia... Eu li alguma coisa sobre o uso da cannabis, né? Canabidiol, isso. É um tema também bem importante eu vou fazer essa isso. pergunta lá na frente, mas como você falou de epilepsia, de pessoas terem convulsões
Sucessivas. Teve uma reportagem bem ampla agora no Globo Repórter, né? Eu acho que foi. Que trabalhou sobre o canabidiol e trabalhou exatamente nesses pacientes, né? Com epilepsia de difícil controle. Sim. Então, nós temos hoje, a epilepsia tem vários tipos, né? Então, várias doenças que causam epilepsia. E dentro dessas doenças que causam epilepsia, o canabidiol ele tem uma evidência bem forte. Então, já tem trabalhos aí bem aprofundados nisso, bem robustos, que conseguem estabilizar as crises convulsivas, né? Que às vezes pacientes que usam 4, 5 medicamentos e com o canabidiol melhora bastante. Olha que legal, gente. Tem umas coisas bem interessantes. Eu vou chamar um pequeno intervalo e volto já com o doutor aqui para a gente conversar mais sobre o assunto. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos de volta aqui com o doutor Luan Guanais, que é neto, sobrinho neto de Valdir Soriano. Em homenagem a Valdir. Eu não sou cachorro, não. Olha que beleza. Nelson, você já dançou muito isso, né? Não? Não. Tá, é novo ainda, é novo. É? Não viveu essa época, é novo. Ele não é novo não, irmão. Isso ele já dançou bastante. No break aqui, nós estávamos conversando e eu perguntei ao doutor sobre a questão do autismo e a síndrome de Down. Ele fez uma comparação. Uma comparação não, ele fez uma associação. Exatamente. Então, assim, na síndrome de Down, nós temos a comorbidades do autismo, né? Então, temos uma característica muito marcante em pacientes que têm síndrome de Down, ter também o autismo. Então, talvez essa seja a associação que possa estar associando a isso, né? Então, dentro da síndrome de Down, uma das mais prevalentes é o autismo e a deficiência intelectual. Então, são duas comorbidades que são bem prevalentes nos pacientes que têm síndrome de Down. Que aí já é aquela questão, né? Então, a síndrome de Down, ela tem uma face típica em que você olha para a criança e você vê que ela tem a síndrome de Down. Exatamente, da síndrome de Down. Doutor, é verdade que temos muitos adultos autistas não diagnosticados? Temos muitos adultos autistas. São aqueles pacientes que têm o nível 1 do autismo, né? Então, nós temos uma questão muito sutil, principalmente em meninas, né? Então, a gente estava até discutindo lá fora a questão dessa percepção nas mulheres, né? Nas meninas, e que são características muito sutis, né? Então, que muitas vezes na infância ou na adolescência a gente não consegue ter esse diagnóstico por conta disso. São características ainda muito superficiais que passam despercebidas pela sociedade. E que na fase adulta já começa a ter essas questões, né? Então, nós temos as comorbidades sendo mais marcantes. Então, por exemplo, na fase adulta, quando o paciente, né, o adulto não tem esse diagnóstico na infância, vem as comorbidades da depressão, ansiedade, toque. E quando faz uma avaliação, a gente já vê que lá na infância, lá quando era bem pequenininho, tem essas questões. Foi uma criança que esteve atrás da fala, foi uma criança que quando eu estava na escola gostava de brincar sozinha, tinha muitos comportamentos repetitivos, tinha muitos hiperfocos, e que na fase adulta ele vai se apresentar de outras maneiras. Então as comorbidades realmente Você falou meninas,
Mais meninas? Não, nós temos uma prevalência mais em meninos. Então, Mais tem em meninos. Meninos, homens. Então tem a prevalência de 1 para 4. Em meninas, por conta das características. Não, digo em fase adulta, né? Em fase adulta, é mais detectada a questão das características ficarem mais evidentes por conta disso. Porque na fase da infância, as meninas elas são mais soltas, né? Então ela tem uma questão social mais adaptativa, ela consegue se adaptar mais ao ambiente. Então o diagnóstico mais tardio, a gente tem essa característica muito importante em meninas. A timidez pode atrapalhar um pouco, né? Sim, sim. O pai pode achar que é timidez. Que é só timidez, exatamente. Então, assim, aquela essa menina é só tímida, ela não gosta de falar com adulto. Então, aquela criança que esconde debaixo do sofá, né? Que corre para detrás das portas. Então, porque ela é muito tímida, não gosta de pessoa estranha, mas que, na verdade, não. Você vê que até com os parentes em si, né? Os tios vão visitar, por exemplo, né? Corre, não gosta de dar a benção. Então tem aquela questão, né? Dá benção ao avô. Então a criança que não tem, já tem essa dificuldade social bem evidente realmente já daquelas características da criança. Se for por benção, acho que hoje em dia ninguém dá benção mais ninguém. Claro que a gente tem que separar a questão da malcriação, né? Não, eu estou falando o seguinte, porque a questão da benção é uma se perdeu, né? Já se perdeu, né? Aí, verdade. Se for por benção, todo mundo na lista aí. É verdade. Quais são os principais traços de autismo em adultos? Tem a questão social, né? Então aquele isolamento. Então, adulto que tem uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tem uma dificuldade, né, de criar o vínculo mesmo, de namorar, de casar. No trabalho, um adulto mais isolado, né? Então, ele gosta de ficar no canto dele, não gosta que ninguém bole com ele. Tem uma questão da depressão associada, muito importante. Mas a tecnologia, hoje já nasce com a tecnologia, a criança não... Já deixa isolado? Já deixa isolado meio que... Sim, mas assim, não tem associação com o adulto, né? Claro que a gente precisa ter essa diferenciação da exposição a telas, né? Então hoje já tem trabalhos mostrando bem evidente isso, a exposição a telas levando a atrasos importantes. Isso que eu vou perguntar aqui na frente. Até eu entrevistei aquela do livro, como é o nome, Isis? Emília, que faz um trabalho com... A menina da cabeça quadrada. A menina da cabeça quadrada, né? É exatamente isso. É isso. Agora, doutor, eu vou lhe apresentar a minha filha, Luísa. Cadê você, Lu? Oi, Lu. Bença. Benção. Pra isso. Deus lhe abençoe. Né? Oi, doutor Luan, tudo bom? Prazer, Luísa. Prazer. Oi, meninos, tudo bom? Tudo bom. Tá rindo. Me diz aí, o que é que nós temos? Hoje, a gente preparou uma matéria que fala sobre a relação entre genética e autismo. Vamos lá. Roda a matéria. O transtorno do espectro autista é uma condição complexa que afeta o neurodesenvolvimento. Suas causas são múltiplas e, na maioria dos casos, ainda não estão totalmente explicadas, mas os pesquisadores do Departamento de Genética da Universidade de Medicina de Yale relatam que o autismo é um transtorno fortemente genético e 90% dos casos tem fator hereditário. Nos últimos 10 anos, os cientistas identificaram centenas de genes que estão ligados à causa do autismo. O TEA geralmente resulta de alguma alteração no processo do desenvolvimento cerebral, ainda no início do desenvolvimento fetal, causado por mudanças nos genes que controlam o crescimento do cérebro e que regulam a forma como os neurônios se comunicam entre si. Por isso, muitos autistas têm dificuldades na comunicação verbal e não verbal, e também na reciprocidade social e no comportamento repetitivo ou restrito. Ao identificar os genes responsáveis e entender quais mudanças cerebrais eles causam, mais se saberá sobre a causa do autismo e, assim, será possível ajustar os tratamentos para que sejam cada vez mais eficazes. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Perfeito o trabalho, viu? Tá aprovado. Legal. Que legal mesmo. Poxa. Perguntas? Sim. A minha pergunta é o seguinte. Qual a probabilidade de um casal que já tem um filho autista ter outro filho autista? Essa pergunta é bem interessante, que chega a isso no consultório, né? Dos pais já terem um diagnóstico do primeiro filho
ou de outro filho, né, com o diagnóstico do autismo, e perguntar, queremos engravidar, qual a chance de ter? Então, a gente tem as respostas para cerca de 25%. Então, 1 para cada 4 filhos, nós temos essa prevalência de ter o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Claro que isso é muito relativo, né? Então, por exemplo, a base genética, hoje a medicina tem mudado muito. Então, a genética hoje tem uma base extremamente importante para a evolução da medicina, né? Inclusive para tratamentos. Então, nós temos hoje as terapias gênicas, né? Que é relacionada à genética, que vai ser super importante para tratamento de doenças que até então não se tinha tratamento específico, né? E esse mapeamento genético do autismo tem trazido muito isso. Os genes que podem estar relacionados ao autismo. Então, hoje já temos inúmeros genes, inúmeras doenças que cursam com características do transtorno do espectro autista. E a gente sabe que para cada tipo de doença, cada tipo de herança, então nós temos na genética alguns tipos de herança genética. Então, temos o que a gente chama de autossômica dominante, autossômica recessiva, que vem lá da embriologia, lá da parte genética lá de trás, né? Então, para cada tipo de doença, a dependência desse tipo de herança, nós temos uma prevalência maior, né? Então, claro que de uma maneira geral, para cerca de 25%, 1 para cada 4 filhos. Engraçado que aquele meu amigo que eu te falei, do Ausônio, ele achava que o filho... Ele falou, não, é igual... Eu sou igual, ele é muito parecido comigo. Quando eu era criança, era do mesmo jeito. E a mãe falava a mesma coisa. Não, a mãe que eu falo, a mãe dele, né? A avó, no caso. A avó da criança. É muito parecido, normal, é igual a ele quando era. Então... E a gente vai ver, se pegar esse seu amigo, a gente vai ver características dele, né? Vai perguntando, lá na infância, como é que ele era com as outras crianças? É igualzinho. Como é que teve esse atraso da fala? Então, quando a gente percebe em consultório, a gente percebe exatamente isso. Principalmente quando os avós vão. Eles vão relatar exatamente isso. Ele era assim quando era criança. Ele apresentava isso, isso e isso. A escola sinalizava aquilo, né? Então, a gente tem essa prevalência, essa hereditariedade muito importante, realmente. Mas essa sabotagem, poderia-se dizer sabotagem do pai, é porque ele fica... Talvez ele queira mascarar, né? É isso, ele faz porque ele não quer realmente aceitar, né? Talvez sim, mas aí precisa aprofundar um pouco mais na investigação e saber se ou é um autismo ou se tem algumas outras características, né? Um TDAH associado, que são diagnósticos diferenciais que a gente chama, né? Então são doenças que podem se parecer e pode ser ou só um TDAH ou só um autismo, por exemplo. Mas o que, Lu? Bom, eu queria saber se é verdade ou mito que a idade avançada do pai pode favorecer o autismo. O autismo em si não tem ainda comprovação em relação a isso, né? Nós temos a relação com doenças genéticas, né? Então, mulheres e homens mais velhos têm predisposição a terem filhos com doenças genéticas. E aí vem realmente essa base do autismo, né? Então, o envelhecimento do óvulo, por exemplo, né? Tem essa relação realmente com doenças genéticas associadas, seja elas cromossômicas, né? Então, por exemplo, síndrome de Down, né, que tem uma relação que possa estar associado, outras síndromes genéticas também, que podem cursar com pais mais velhos, né? E hoje, então, acima de 35, 40 anos. Tarde, então, hoje nós temos essa orientação, muitas vezes, né? Da mulher realmente já congelar óvulos a partir dos 35, né? Para ter uma prevenção em relação a ter essas associações a doenças genéticas. Olha, rapaz. Interessante. E aí, Lu? Tudo ok? Essa é a filha médica ou não? Não, ela é a diretora. Dá pra ser médica, viu? É? Dá pra ser médica, porque o vídeo que fez, bem explicadinho. Ela é diretora, ela que paga meu cachê aqui. Muito bem. Deus lhe abençoe, minha filha. Amém. Um beijo. Tchau, um beijo. Prazer. Que figura, né, rapaz? Rapaz, que negócio interessante isso, né, bicho? Eu não sei, rapaz, a sensação que eu tenho é que o pai, ele vai até as últimas, né, assim, não sei. Para negar? Para negar, né? Vai até as últimas. Será que é o medo do preconceito? O medo do preconceito? Mas eu acho que é um medo. Tem várias coisas, né? A sociedade ainda tem essa mitigação, essa questão de preconceito realmente, né? De julgar muito, de isolar, né? Então, assim, tem escolas hoje que ainda tem essa predisposição de não matricular uma criança quando já tem sido diagnóstico, né? Porque a gente já tem um preconceito ali enraizado, uma coisa muito importante que acaba
levando as famílias até essa negativa, né? Eu vou te falar uma coisa, é um negócio tão cabeça, um negócio tão complicado, que um amigo meu dizia o seguinte, ele tinha uma filha, ele era mais velha, que tinha um problema, que tinha que tomar remédio. Ele falava assim, Luizinho, se fosse pro coração, ela tomava todo dia. Se fosse para qualquer parte do corpo, ela tomava. Mas a cabeça ela não toma. Ela não quer tomar, rejeita. E se você falar, ainda hoje, que eu tenho que ir ao psiquiatra, todo mundo já te olha. Isso, acha que é doido, exatamente. Esse amigo, deixa eu ver. É o preconceito, né? Então, assim, muitas vezes eu recebo muito paciente que seria mais para psiquiatria, que acaba levando para o neuro, né? Acaba levando para mim por conta disso. Porque se eu levo meu filho para o psiquiatra, minha vizinha vai saber, né? Meu familiar vai julgar, né? De estar relacionado. Achando que é aquela psiquiatria de antigamente, lá né? atrás que botava aquelas crianças enjauladas, né? Que tinha aquela questão mais importante. Isso daí é uma coisa, são esses preconceitos, essas barreiras têm que ser quebradas, porque a saúde mental, ela é importantíssima. Muito. Ser detectada com antecedência. Muito, e a gente passou por um período extremamente crítico, né? A pandemia levou a isso, né? Ao agravamento dessas doenças mentais e ao aparecimento de outras doenças mentais, né? De pessoas com doenças mentais realmente relacionadas à pandemia, né? Que foi um período bem difícil. Período complicado. Tem uma idade mínima para o autismo ser diagnosticado? Não tem assim, se pegar na literatura, idade mínima, não. Mas a gente já tem um embasamento de conseguir fazer um diagnóstico precoce por volta de 1 ano e 4 a 1 ano e 6 meses, né? Então, realmente ter aqueles critérios que eu falei anteriormente, de ter realmente um diagnóstico por volta de 1 ano e meio, vamos dizer, né? Mas antes disso, já temos os sinais de alerta. Então, o que é importante para a gente estar passando é saber o seguinte, se eu já tenho sinais de alerta, a primeira coisa é fazer intervenção, tá? Então, antes mesmo de ir para um especialista, o pediatra já tem essa obrigação, né? De detectou a criança que está tendo um atraso, está tendo um sinais de alerta para o autismo, vou encaminhar para o fono, vou encaminhar para o psicólogo, vou encaminhar para o terapeuta ocupacional já para começar a intervenção, porque a intervenção é prognóstico, né? Então, se eu faço a intervenção ali no que a gente chama de neuroplasticidade, que é aquele período de neurodesenvolvimento da criança, conseguimos realmente remodelar isso daí, trabalhar esses atrasos dessa criança com o melhor trabalho desses terapeutas e com melhores resultados. Antes das podas neurais. Antes das podas neurais, exatamente. Existem fatores não genéticos que podem favorecer o autismo? Temos alguns fatores, né, que a gente chama de fatores de risco, né? Então, prematuridade, né? Gemelaridade. A minha médica nasceu de 6 meses. Foi? 6 meses no Hospital Santa Amaro. É um fator de risco. Prematuridade, agravamentos do período neonatal, alimentação materna, né? Então, mães que não têm uma nutrição adequada durante a gravidez é um fator de risco realmente para o transtorno do espectro autista. A questão ambiental, muito importante, socioeconômico, é realmente fator de risco para o neurodesenvolvimento da criança de uma maneira geral, mas também para fator de risco para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista nessas crianças. E você falou fatores socioeconômicos, existe algum trabalho feito para o pessoal que não tem acesso a um tratamento particular, alguma coisa? Temos lutado para isso, né? Então, assim, sabe que a rede SUS hoje, ela tem uma abrangência muito grande, né? Acho que conseguiu se difundir muitos centros voltados para essa avaliação, mas o número não comporta, né? Então, a gente tem hoje poucos profissionais para um número de crianças muito grande, né? Mas nós temos centros, o que nos ajuda muito são as faculdades, né? As faculdades hoje acabam abraçando muito essas crianças que têm esses atrasos, né? Faculdades que têm psicologia, fonoaudiologia, então acaba dando esse suporte para fazer essas terapias, né? Centros específicos, de uma maneira geral, realmente não conseguem comportar todas essas crianças pelo SUS. Por que o autismo pode afetar a fala? A fala é uma questão que traz lá do neurodesenvolvimento, né? Então, ele não consegue moldar esse desenvolvimento da linguagem por conta dessa questão da neuroplasticidade.
Então, ele tem um gap, uma falha em alguns neurotransmissores que acabam levando a essa dificuldade da criança não só jogar a palavra para fora, né? Só fala, né? Mas sim comunicação, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a criança que pode se comunicar de uma maneira não verbal, apontando por figuras, né? Mas a criança ela pode ter essa dificuldade da maneira, por exemplo, do apontar, do pedir, do mostrar, do fazer gestos, né? Que aí vai ser essa dificuldade lá desses neurotransmissores que aí não levando verbal, essa dificuldade. Que aí vai ser um não verbal, um prejuízo também não verbal. Não verbal. Eu tinha um amigo, não sei se ele falou que ele tinha uma gagueira. Aí ele disse, Luiz, eu não sou gago, não. O problema é que eu penso rápido. Então, como eu penso rápido, aí quando eu vou falar, o pensamento é mais rápido do que a fala, disse, né? Tá certo. Não vai tratar sua gagueira, não. Tem pessoas com ansiedade que tem isso, né? Que tem essa dificuldade de dislalia, né? Principalmente quando vai apresentar alguma coisa. Dificuldade de articulação de fonemas, que está relacionada realmente a esse processamento, né? De muito acelerado, que pode ter esse prejuízo realmente. Então ele estava falando a verdade, tá vendo? O cara é igual o piloto que a gente trouxe aqui, rápido. O uso de telas atrasa o desenvolvimento da fala? Atrasa. Já tem estudos mostrando exatamente isso, né? Então, hoje nós temos um embasamento muito importante para dizer isso, que o uso de eletrônicos, né, televisão, celular, tablet, computador, é um fator de risco super importante para atraso da fala. Atraso da fala e comportamental, né? Então, leva a criança a ter ansiedade, a ter desatenção, a ter transtornos de conduta, né, muito relacionado à exposição a telas, aos conteúdos. Então, hoje o que a sociedade nos mostra é o seguinte, até os 2 anos de idade é 0 telas. Né? A única tela que é liberada nessa idade é videochamadas. É que eu vou ligar para o vovô ali e fazer com que a criança fale através de vídeo. Mas fazer com que a criança fique ali paradinha, olhando para a tela, assistindo. No restaurante, coisa, fique quietinho. Bota ali o tablet ali em cima. Não, ela vai ficar quietinha aqui na tela. Dá atenção isso criança, exatamente. Isso bota ali para desenhar, pintar, né? Aí sabe que assim, a rotina é muito difícil, né? Às vezes é uma mãe que toma conta de 4 filhos, que tem que cozinhar e tudo. Mas a gente precisa ali de uma dinâmica, realmente um suporte, um apoio familiar importante para trazer com que essa criança não tenha essa exposição, porque é um fator de risco muito importante para esse atraso. 2 anos, aí depois? Depois de 2 anos, aí vai depender de cada idade. Então vai 1 hora por dia, depois 2 horas por dia. Então com o crescimento você vai liberando mais. Mas realmente assim, quanto mais evitar, principalmente o tipo de conteúdo, né? Então às vezes é um conteúdo que não é interativo, né? Não é um conteúdo que só fica ali passando coisas que não faz com que a criança faça interação, né? Que não se comunique, e o tipo de conteúdo também, né? Então tem os prejuízos, né? A questão violência sexual, né? Que muitas vezes os pais acabam passando despercebidos nessas situações. No YouTube, como dado para vocês, a Galinha Pintadinha, o Mundo do Bita e o Patati Patatá são programas que têm a maior audiência. Exatamente. Porque é bem legal. Eu assisti um episódio e eles são bem... bem interativos, né? Aprende as cores, as letras. Mas o que é importante não é também deixar a criança ali só vendo. Ela não vai aprender só. Né? Então eu preciso que o adulto traga com que essa criança faça essa interação com a tela. Olha lá, olha o que é isso, olha a letra A, vamos lá. Estimula. Então fazer com que estimule essa criança a fazer interação com essa tela, né? Não é só largar ela lá, porque a criança não aprende sozinha as coisas, né? Mas, Luan, você sabe o que eu acho? Eu acho até que, inclusive, o adulto, com o consumo excessivo da tela, ele dispensando a literatura, o livro, tal, quando você vai para uma mesa, fica calado. Sim. Quando você pede para escrever alguma coisa, se perde. Nós estamos vendo isso muito em idoso. Os idosos na pandemia, depois da pandemia, acabou levando essa exposição excessiva e que levou esse prejuízo. Então, no adulto, a gente vê muito isso, a desatenção, né? A perda de foco. Jovens, vou botar jovens hoje de 25, 30 anos, fica tão preso a isso que quando chega numa mesa não sabe o que falar. Ou fala a mesma... Não tem conteúdo, né? Ou fala a mesma, como ele chama, a mesma tribo, né? Aquela coisa de, você viu aquilo, eu vi, você viu. Às vezes está na mesa e nem estão se comunicando. Cada um no seu celular. É inacreditável. Outro dia eu estava num restaurante, eu achei a coisa... Eles só podem ter criado um grupo, né? Eu estava com minha família, a Lu, a Carol e a Soraya, e aí olhava daqui, eu não acreditava, o pai,
a mãe, o filho, o outro filho, a filha. Eu disse, eles criaram um grupo de WhatsApp, estão ali conversando, provavelmente. Mas tem muito disso mesmo. Se você reparar hoje nos restaurantes, se você olhar para a mesa do lado, vai ter exatamente isso. O pai no celular, a mãe no outro e o filho no tablet. E esquecem de fazer interação familiar, interação, né? de contar alguma história. Eu costumo, dia de quarta-feira, reunir a família para comer uma pizza, tal. E não tem celular, não tem nada, a gente fica conversando, contando as histórias. A Carol traz histórias do que viveu, do né? A Lu traz, a gente conversa um pouco. E fica ali. E no restaurante, você apreciar ali o cardápio, a gastronomia, a bebida, o que quer que tem, e conversa sobre algum assunto, conta alguma história do passado. Acabou, não tem. Mas eu contei, era quase 30 minutos. Eu disse, a conversa deve estar muito boa mesmo. Aí só parou porque o garçom chegou com os pratos. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, é inacreditável. A importância da gente estar trazendo isso, né? De estar alertando para esse risco das telas mesmo, né? E reduzir a questão até familiar mesmo, eu né? acho que... De fazer essa interação familiar que é super importante. Às vezes você vê o pai aí, a criança cresce e não vê o crescimento dessa criança exatamente por isso. É verdade. Isso é um problema. Quais são os tratamentos mais indicados quando o diagnóstico é feito? Tratamento embasado é terapia. Né? Então, hoje nós temos... terapia, né? Terapia, Nós temos uma rede de terapeutas super importante, né? Aí então, tem fono, tem... psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, educador físico, né? Essa rede de apoio vai ser super importante para levar a esse acompanhamento dessa criança, né? Então, hoje nós temos 2 tipos de tratamento mais específicos, né? Que a gente vê muito no transtorno espectro autista, que é o tipo que chama de terapia Denver, de intervenção precoce, e a terapia de análise aplicada do comportamento, que é o ABA, né? Então, são 2 tipos de terapia que são bem implantados para o transtorno espectro autista, né? O Denver de intervenção precoce a gente usa muito nas crianças menores, né? Sim. Ali por volta de até uns 5 anos de idade, mais ou menos. Já consegue. E já consegue implantar esse tipo de terapia mais específica. E o ABA um pouco a partir dos 3 a 5 anos, né? Então, você já passa essa transição para análise aplicada no comportamento. Só que são terapias que não estão disponíveis para todo mundo. São terapias extremamente caras, né? Então, hoje na rede SUS a gente não tem esse tipo de terapias mais específicas. E na rede privada, realmente, pelo plano de saúde, né? Porque são bem dispendiosas, né? Porque você paga por sessão, né? São terapias que têm um valor de mercado muito alto. Então, realmente, que a gente precisa de um auxílio ali através de plano de saúde para a gente arrecadar em relação a isso, esse tratamento. É uma pena, né? Vou perguntar de novo aqui, o uso de medicamentos derivados de cannabis é recomendado no tratamento? Para o autismo, a gente ainda não tem um trabalho tão robusto mostrando que o canabidiol ele é tido como primeira linha de escolha para tratar as comorbidades do autismo, né? Claro que, assim, aquela questão que a gente fala, né, que a gente tem muito na rede social, difundindo essas informações e que trabalha exatamente isso, né, de que muitas vezes a mãe já chega querendo o canabidiol, né. A gente ainda não tem um acompanhamento em relação a isso, muitas vezes a gente usa no transtorno do espectro autista no nível 3 e que a gente já tentou as outras medicações, né, como um tratamento realmente de escolha do canabidiol. E que a gente tem duas questões importantes. Primeiro, que é um tratamento que tem um valor muito caro, muito elevado, né? E que também não resolve nem sempre. Então, assim, muitas vezes a mãe chega que, eu quero que o que me falaram que o canabidiol vai fazer com que ele fale, né? Me falaram que o canabidiol vai fazer com que ele melhore a questão social. Isso não existe, né? A gente precisa tratar como uma maneira de estar trazendo informações realmente mais importantes, mais científicas, para que a gente consiga levar com que essa população tenha um conhecimento melhor. É isso. Você vê, eu falei do ozônio, do cannabis. Essa coisa da informação também, do total do Dr. Google, né? Isso o pai fica ansioso e aí ele vai buscar. Vai buscar, muitas vezes faz o canabidiol artesanal, né? Então tem algumas associações que acabam produzindo realmente ali e vende, que a gente não sabe nem o que ele tem naquela formulação ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É pior ainda, porque é o seguinte, nós temos o canabidiol, que a gente tem que ter o canabidiol puro, e temos as combinações do canabidiol, né? Que tem o THC, né? Que tem o full spectrum, né?
Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque em crianças tem a associação do uso do canabidiol com THC a transtornos psiquiátricos, né? Então, por exemplo, se você perguntar para o psiquiatra usar o canabidiol com THC, um risco elevado para transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem muito manejo, muito cuidado nessas formulações para não levar a uma comorbidade tão importante assim e o tratamento depois vai ser pior. Meu Deus do céu, viu? Tomem cuidado, por favor. E outra coisa, não vai acreditar em tudo que está lá, não. Tudo que está na internet, né? Tudo que está na internet. É uma pena não ter o acesso assim, ao SUS para que se pudesse levar, mas também acredito que o tratamento não seja tão caro assim que não se possa, pelo menos, fazer uma consulta, tentar ver Assim, em termos de consulta médica, acho que não, né? Porque normalmente a gente faz o problema acompanhamento, né? o tratamento realmente com os terapeutas, né? Porque normalmente são terapias semanais, né? Então você paga por sessão, né? Então você paga uma sessão do fono, uma sessão do fonoaudiólogo, uma sessão do terapeuta ocupacional. E quando você junta isso tudo, fica bem dispendioso. Isso. Seus gestores, por favor, vamos lá. Ajudar, né? Vamos ajudar aí. Poxa. É o futuro, né, gente? Quem sabe? E tem estudos mostrando exatamente isso, né? Que é os custos isso a longo prazo, né? O quanto eu vou levar para uma sociedade um indivíduo, como é que se fala? Sociável, né? Então, assim, trabalhador, né? Então, que traga isso. Se a gente não faz essa intervenção precoce aqui, o quanto esse indivíduo lá na frente pode trazer, né? Então, assim, de um paciente que não consegue nem trabalhar, que vai ter um aposentado, né? Então, o custo isso a longo prazo é muito maior do que a gente fazer essa intervenção aqui ainda na infância para levar essa criança como um adulto realmente que consiga trabalhar, exercer suas funções, né? Isso vai ser importante. Isso daí é fundamental. Não sei se você assistiu um filme, é antigo, com Tom Cruise e Dustin Hoffman, Rayman. O Tom Cruise, ele descobre que é um irmão. E o Dustin Hoffman é o irmão, mas ele é autista. E aí eles têm que viajar, né? Aí viajam, e aí ele não entende o que é que... Eu sei que eles vão para um cassino e o cara começa a jogar e ganhar tudo, porque ele contava as cartas, né? E o olho... E o pessoal do cassino tentando achar a fórmula, viu qual era o jeito e tal, e aquilo era interno nele, né? Era automático. Era automático. E então, aí ele é um filme interessante, antigo, eu não lembro o nome, depois pesquisei para dizer o nome, Rayman, Rayman, eu falei aqui, Rayman. É fantástico esse filme, muito legal esse filme. Nós temos alguns filmes, séries também, né? Atypical mesmo, que é uma série da Netflix bem interessante. Uma de série que é igual a pipoca, né? Você começa hoje, quer terminar hoje mesmo, né? Você quer seguir logo em seguida, né? É bem interessante, que trabalham um indivíduo, né? Do transtorno espectro autista numa fase super importante, que é a adolescência, né? Uma fase de transição muito importante aí, né? As descobertas, e que traz exatamente isso. Isso é interessante, né? E aí, como é que é isso? Mulher e homem, aí... E a gente vai precisar acompanhar realmente, né? Então, a descoberta sexual, né? Tem todo esse trabalho aí por volta, junto com os terapeutas, para ir trabalhando isso. Muitas vezes não tem a depender do nível, não consegue... A gente tem um prejuízo importante realmente nessa relação interpessoal, né? Entre um indivíduo e outro, e ele pode ter um prejuízo realmente em não conseguir, né, ter essa relação, né? E outros pacientes, na maioria dos casos, a gente tem uma relação super ok, tudo, sociável, muito, muito bem estabelecido, né? Então a gente vê hoje muito os pacientes aí, todos casando, tendo filhos, né? Quando a gente consegue realmente ter essa intervenção mais precoce. Sempre antes é melhor, né? Exatamente. Então, o autismo é mais frequente em meninos? É mais frequente em meninos. Então, a relação ainda de 1 para 4. Né? Em meninos ainda não tem uma justificativa ainda para dizer, né, qual relação está relacionada a essa prevalência maior, mas talvez seja o mascaramento das meninas. Talvez essa relação seja menor, né? Então, talvez as meninas tenham um diagnóstico muito mais tardio do que em meninos. Porque a menina é mais esperta, ela vai... Ela é mais sociável. Aí você vai... Aí acaba mascarando esses sinais e sintomas, né?
A gente acaba tendo esse prejuízo um pouco maior, talvez seja isso um dos Mais na fatores para frente, ter essa né? relação e ter um diagnóstico realmente mais tardio, mas na fase adulta, por exemplo. Mais na frente. Quando começa a mandar, a gente já sabe. Ah, se é um sintoma. Oi. Quais são os direitos dos autistas? Autismo hoje a gente tem alguns direitos, né, muito relacionados. Trouxe ali, né? Então tem a questão da carteirinha de identificação, estacionamentos, né? Então isso é muito importante, identificação de filas. Nós temos a criança que tem um transtorno do espectro autista, ela é uma criança mais impulsiva, né? Não tem o tempo dela, Sim. então a gente precisa realmente ter essa carteirinha para identificar e conseguir ter esse acesso mais rápido nas filas, né? Alguns isenções de impostos, né? Por exemplo, aquisição de carros, passagens aéreas, né? Desconto de passagens para o acompanhante. A redução de jornada de trabalho dos pais? Isso, dos pais que são Cuidadores, servidores públicos. Né? Servidor público. Servidor público, E aí você tem alguns direitos que estão relacionados a exatamente isso. A questão da escola, né, de ter um acompanhante terapêutico, né? Na verdade, um auxiliar de desenvolvimento infantil na escola, que vai ser uma pessoa especializada para acompanhar aquela criança no desenvolvimento dentro do ambiente escolar. Qual? O que você falou? Na verdade, chama auxiliar de desenvolvimento infantil, que está ali assistente terapêutico em ambiente escolar, né? É um profissional super importante para o desenvolvimento dessa criança, principalmente no período antes da alfabetização, para a alfabetização, né? A gente consegue fazer com que essa criança tenha esse assistente e, através desse assistente, melhorar a socialização, a comunicação, o aprendizado, dar foco a essa criança em sala de aula, né? Para que ela consiga aprender e conseguir alfabetizar. Tá, mas aí as escolas hoje particulares, sim, estão preparadas. Sim. As públicas também? Nem todas. Em todas. Né? Assim, isso é muito relativo de município. Por exemplo, tem município que eu vejo que a escola pública está mais preparada do que a escola particular. Isso é excelente, né? Fantástico. Então a gente percebe muito isso. Então depende do gestor também. Né? Depende do gestor público, em que vai dar um fornecimento, né, desse acompanhamento terapêutico, desse desenvolvimento de um plano individualizado dessa criança na escola, gestor público, e o gestor privado realmente dá esse suporte a essa criança, porque é uma garantia por lei. Né? Nós temos uma lei estabelecida para isso, que dá essa garantia dessa família ter esse assistente em ambiente escolar. O legal era a Isis falou aqui que a prefeitura está para fazer uma escola, né, Isis, para autista. O legal era promover, né, essas coisas, esses encontros, tentar trazer quem não pode até participar de uma palestra. Nós temos hoje várias associações de mães, né, que acabam trazendo isso daí. Mas para quem não pode realmente ter acesso. Tem acesso, né? Exatamente. Isso é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais centros terapêuticos. Isis, abre a câmera aí, Isis. Vai. Você deve ter coisa para perguntar. Ou quem tem para perguntar aí? Olá! Quem quer perguntar? Fabiana quer, daqui a pouco eu pergunto. Tá bom. Bora, Fabiana! Olá, doutor, tudo bem? Olá, Fabiana. Há um tempo atrás, alguns anos atrás mais ou menos, se falava muito que a causa do autismo era por conta do ácido fólico, né, de alguma enzima, que algumas mães não conseguiam fazer a digestão. E eu tenho escutado, e nunca mais ouvi falar sobre isso, mas, ultimamente, eu tenho escutado sobre a suplementação para crianças autistas do metilfolato acima de 5 miligramas. Sobre essas duas questões, como é que funciona? Isso é verdade? Isso funciona? Não. É por causa do ácido fólico? Ácido fólico? O ácido fólico ele é para o desenvolvimento neuronal, né? Divisão ali lá do embriãozinho, lá pequenininho. A suplementação é para a gente evitar algumas questões da divisão embrionária, né? Mas para o autismo não tem nenhuma evidência científica disso, não. A evidência do período gestacional é para deficiência vitamínica, né? Então, aquela mãe que tem uma suplementação vitamínica muito baixa, né? A questão alimentar muito precária, que aí pode desenvolver alguns transtornos no desenvolvimento. Mas a deficiência de ácido fólico, folato, não. O uso de bebida alcoólica. O uso de bebida alcoólica é um fator de risco importante, né? Então, fumar e essas coisas. Fumar, exatamente. É isso tudo. Um fator de risco. Ácido fólico. Eu tive reposição de ácido fólico. Você pode ter, né? Você tem, né? Reposição de ácido fólico. Você pode, se você tiver alguma deficiência, né? De alguma enzima que não produz o ácido fólico, aí você vai precisar fazer a suplementação. Eu fui no gastro, ele passou.
mas foi um tempo atrás. Isis, você? Oi. Então, eu que tenho um filho, né? Tem 4 anos, ele é autista de grau 2 de suporte. E uma coisa que a gente está passando agora, que é a questão do atendimento com AT na escola, né? Que a gente percebeu que teve uma evolução muito grande, a questão dele comer sozinho, né? As atividades na escola, mas os planos de saúde não querem cobrir, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do AT, né? Por que é importante? Porque muitas vezes a gente não está coberto e um orçamento é 9 mil e tudo mais. Porque não é só o AT, tem que estar associado a um psicólogo. Isso, porque o AT geralmente é um estudante de psicologia. O acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico. O AT, que é o acompanhante terapêutico, ele está dentro do que a gente chama da terapia. Né? A terapia Denver ou a terapia ABA, né? Que é isso que ela falou dos valores aí. É realmente extremamente caro. Que é um profissional que não necessariamente ele precisa ter uma formação, né? Assim, de psicologia ou de fisioterapia, fonoaudiólogo, mas vai ser um profissional que vai ser assistente desse psicólogo, né? Ou do intervenção, ou do quem vai à intervenção Denver, por exemplo. Mas normalmente no ABA, por exemplo, o psicólogo, né? E esse psicólogo vai orientar esse profissional a fazer o acompanhamento dessa criança na rotina, né? Então, seja ele no ambiente da clínica, seja ele no ambiente escolar, seja ele no ambiente de casa, né? Então, isso é muito importante lá quando era muito pequenininho para o desenvolvimento dessa criança. De quê? Aprender a comer, né? Aprender a se vestir, aprender a ir no vaso sanitário, a desfraldar, né? No ambiente escolar, socializar com as outras crianças, a fazer a brincadeira de uma maneira funcional, né? A alfabetizar, né? A ter um foco melhor na escola, né? Porém, se a gente pegar o rol da ANS, é realmente o acompanhante terapêutico, ele não é tido como uma profissão, né? Então, ele não é liberado pelo plano de saúde. O plano de saúde libera hoje a terapia. Comparando assim, seria um cuidador, né? Mais ou menos isso. Cuidador, só que supervisionado, realmente. Supervisionado. Exatamente, mais ou menos isso. Só que não é um cuidador porque ele não vai fazer pela criança. Sim, ele vai sim. ensinar a criança, realmente. Mas Dentro dentro do padrão, é mais ou menos isso. Isis? Mais alguém? Por aqui só. Angelina Jolie não quer perguntar hoje, não? Hoje não, né? Ok, e vocês, meninos do nosso trio aqui, a Jota do bar? Os meninos já fizeram consulta ainda. Vá, Rafa. Não, eu tenho um comentário sobre isso até os professores também deveriam ser melhores instruídos, né, também a respeito disso, que eu já, quando eu dava aula também em escola regular, aula de música, tinham alunos autistas e outros também, era complicado, porque poucos tinham alguém para estar dando um suporte, e aí a coisa, às vezes, ficava complicada lá. Para dar aula. Isso é um tema que a gente tem levado muito para o gestor público, né? Sim. De tentar desenvolver programas em que faça esse professor, esse pedagogo a ter um conhecimento melhor e a conseguir fazer uma intervenção melhor. Especializar. Né? Uma especialização, cursos, para que consigam trabalhar com esses professores, que isso vai ser importante. Muito importante. Pelo visto. Você, Fabrício? Você é torcedor do Vitória. Tá calado. Perdeu aí, tá calado. Perdeu da galada. Tô brincando. Viu? A Jota. Tranquilo, Sandrinho? Não? Que conselho você deixa para quem tem filhos com sinais de autismo? Acho que a primeira coisa é buscar um auxílio, né? Buscar seu pediatra, sinalizar para o seu pediatra que seu filho está apresentando, né, alguns sinais, explicar para ele quais são esses sinais. É super importante filmar, né, para a gente... É interessante a gente filmar esses comportamentos, né, que muitas vezes os pais veem em casa, né, por exemplo, enfileiramento de objetos, separação dos objetos por cor, as estereotipias, né? Mostrar a rotina para que na consulta a gente consiga fazer essa avaliação. Então, assim, é importante o quê? Quanto mais cedo você buscar esse profissional, a gente faz a intervenção precoce para que consigamos ter um melhor prognóstico dessa criança, né? Ter uma melhor adaptação e tirar essa criança desse atraso que ele está tendo. Então, assim, o diagnóstico precoce para fazer a intervenção precoce. E nada dessa loucura, né? De ozonioterapia. Nada disso. Nada disso. Até o uso da cannabis também. O canabidiol passar pelo médico primeiro, né? Para saber se tem a indicação realmente plausível de usar o canabidiol,
um médico especializado. Então, a gente precisa buscar médicos que tiveram uma boa formação, porque hoje a gente tem inúmeras faculdades de medicina, né? Formando inúmeros médicos e que esses médicos muitas vezes não fazem uma residência, né? Não tem, exatamente. Então, a gente precisa ter um profissional que teve uma boa formação. E outra coisa é suplemento, né? Esse suplemento engana até... Isso, exatamente. Então, a gente tem aí os riscos, né? Que saíram aí nessas reportagens dessas suplementações aí, riscos absurdos, né? De levando à falência de órgãos, né? Então, é importante a gente ligar o alerta e que nem tudo que está na mídia é verdade, né? Então, as fake news aí trazendo... E que essa questão integrativa tem um nome muito bonito, né? Mas que a gente precisa ter um cuidado muito importante. Essa coisa integrativa é interessante, né? Como são criativos. São, mas é evolução, né? Então, às vezes você não tem um conhecimento adequado, aí você precisa mudar para que você consiga ter um leque ali, né? De estar melhor no mercado. E o cara se acha que fez a revisão completa. Exatamente. Você tem até um fenótipo muito parecido, né? Pessoa no mesmo vestimento, com as mesmas características, você vê que é a mesma característica de todos esses profissionais. Olha que legal. Doutor Luan, foi um prazer. Prazer, Luiz. Muito bom esclarecer aqui. Gente, eu assim, vocês não têm perguntas, mas foi muito esclarecedor. E espero que os pais fiquem atentos, porque isso é importante. Percebeu o primeiro sinal? Olha o que o doutor falou, grava ali, leva, procura. Nada de achar que é um problema, não. O problema é não levar, não é isso? Exatamente, o problema é não levar. É não levar. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.